Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso bate-papo diário sobre tecnologia. É isso mesmo. E hoje vamos mergulhar nas notícias mais quentes do dia, direto dos sites TechCrunch e Gizmodo de 18/10/2025. Temos um monte de coisa legal para discutir. Para começar, vamos falar sobre duas notícias que se conectam de uma forma bem interessante. O WhatsApp tomando uma atitude contra chatbots de propósito geral na plataforma e, ao mesmo tempo, a NSO Group, aquela empresa de spyware, tendo uma liminar que a impede de mirar usuários do WhatsApp. O que você acha disso tudo, nome do apresentador 2? Olha, essa é uma situação que mostra o quanto o WhatsApp está se preocupando com a segurança e com a experiência do usuário, mas também com o seu modelo de negócios. Por um lado, proibir chatbots genéricos como os da OpenAI e Perplexity faz todo sentido. A API de negócios do WhatsApp foi criada para empresas atenderem clientes, não para ser uma vitrine para assistentes de IA que geram um volume absurdo de tráfego e não trazem receita direta para eles. A Meta quer focar na comunicação business to business, que é onde eles veem a próxima grande onda de monetização, e esses bots genéricos simplesmente não se encaixam nisso. Exato. E o fato de eles terem dado um prazo até janeiro de 2026 mostra que eles querem dar tempo para as empresas se adaptarem, mas que a decisão é firme. O curioso é que, enquanto eles bloqueiam os intrusos de IA, a juíza decidiu limitar a multa que a NSO Group terá que pagar. Lembro que a NSO foi pega mirando usuários do WhatsApp em campanhas de 2019 e a Meta pediu uma grana alta. A juíza, no entanto, reduziu de mais de 167 milhões para cerca de 4 milhões de dólares, por não haver provas suficientes de um comportamento particularmente grave. É uma vitória para o WhatsApp em termos de impedir futuras mirações, mas uma pena para a Meta no quesito financeiro. Pois é um jogo de pesos e contrapesos. Por um lado, você vê a Meta protegendo seu ecossistema de uso indevido e protegendo o modelo de receita que quer construir. Por outro, a decisão judicial em relação à NSO mostra que a justiça ainda tem um olhar mais cauteloso sobre a gravidade de certos atos, mesmo quando envolvem invasão e espionagem. Mas o ponto principal é que a NSO está impedida de alvejar o WhatsApp de novo, e isso é um avanço importante para a privacidade e segurança dos usuários. A aquisição recente da NSO por investidores americanos também adiciona uma camada de interesse aí. Com certeza. Mudando um pouco de assunto, mas ainda falando de IA e como ela está impactando o mundo digital, a Wikipedia soltou um alerta. O tráfego dele está caindo. E o motivo? Resumos de busca com IA e o consumo de conteúdo em vídeos sociais. Isso é preocupante e, ao mesmo tempo, meio que previsível, né? A Wikipedia, por muito tempo, foi vista como esse oásis de informação confiável. Mas agora, com o Google e outros motores de busca usando IA generativa para dar respostas diretas, e com a galera mais jovem preferindo assistir vídeos no TikTok ou YouTube para aprender algo, o caminho para a Wikipedia se torna menos direto. Marshall Miller, da Wikimedia Foundation, destacou que o declínio é real e que parte do tráfego incomum que eles viram era, na verdade, de bots tentando burlar a detecção. E o que é mais grave, Prisak, é o impacto disso no crescimento e manutenção do conteúdo. Menos visitas significam menos voluntários engajados em melhorar e expandir a enciclopédia, e menos doadores apoiando o projeto. Eles até tentaram implementar resumos de IA próprios, mas a ideia foi pausada. O apelo é para que as empresas de IA, busca e redes sociais que usam conteúdo da Wikipedia deem o devido crédito e incentivem o tráfego de volta para o site. E, claro, para nós, ouvintes, clicar nas citações originais e valorizar o conhecimento curado por humanos. Sem dúvida, é um lembrete de que a informação confiável é um recurso valioso e que precisa ser sustentado. Essa transição para um consumo de informação mais imediato e visual é um desafio para plataformas mais tradicionais. Falando em novas tendências e em quem está inovando, a próxima notícia é sobre um movimento de investimento bem peculiar e que tem ganhado força: fundadores adolescentes. Sim, o Kevin Hartz, um investidor renomado, apostou quase 20% do seu fundo em startups fundadas por adolescentes. Ele fala que vê esses jovens extremamente inteligentes, entediados na escola, com uma sede imensa de construir e aprender. Ele compara isso com a Thiel Fellowship, mas vê a Z Fellows, criada pelo Corey Levy,
como um programa que está realmente impulsionando essa cultura de dropout, de largar a faculdade para empreender. A Y Combinator, que sempre foi contra o status quo, até lançou um programa para permitir que estudantes universitários se inscrevam e sejam financiados, mas adiem a participação na aceleradora para depois da formatura. Essa tendência é fascinante. A gente vê essa narrativa desde o Steve Jobs, Bill Gates, Mark Zuckerberg, mas parece que agora virou quase um estilo de vida padrão para uma galera mais ambiciosa. O custo da universidade, a percepção de que o mercado de trabalho está mudando, com mais contratos 109, e a própria eficiência que a IA está trazendo para as empresas, tudo isso parece empurrar os jovens a perguntarem: por que eu não desisto e construo o meu próprio negócio? É um sinal de hiperaceleração empreendedora nos Estados Unidos, impulsionada pela vontade de criar, mas também pela necessidade de se reinventar. E o Hartz fala sobre o quão rápido essas empresas podem decolar e como isso pode moldar a vida desses jovens. Ele mesmo, que foi um jovem empreendedor, reconhece que é uma experiência estimulante, mas pontuada por desafios dolorosos. E a gente está vendo isso muito forte agora, né, com a IA, especialmente. Várias startups focadas em IA estão surgindo e crescendo rápido. Sim, e essa onda de empreendedorismo jovem pode ser um reflexo da maturidade da própria indústria de tecnologia e da IA, onde novas oportunidades surgem a todo momento. Agora, vamos mudar para o universo dos criadores de conteúdo, especificamente os YouTubers. A notícia aqui é que eles não dependem mais tanto da receita de anúncios. Essa é uma mudança e tanta. A receita de anúncios no YouTube pode ser bem imprevisível, com as constantes atualizações de políticas da plataforma. Então, o que a gente está vendo é uma galera se tornando verdadeiras empresas. Eles estão diversificando com linhas de produtos, marcas de consumo, empreendimentos físicos que podem até superar o faturamento do canal do YouTube. E o MrBeast é o exemplo máximo disso, né? Ele não é só um youtuber gigante, mas um empreendedor agressivo. A marca dele de lanches, Feastables, já gerou milhões em vendas e é mais lucrativa que o conteúdo dele no YouTube. E ele não para por aí. Quer lançar uma operadora de celular virtual, tá de olho em um aplicativo de serviços bancários, consultoria financeira e câmbio de criptomoedas. É o poder de um criador de conteúdo se transformando em um império de negócios. E tem a Emma Chamberlain com a sua marca de café, o Logan Paul com a bebida energética Prime, que bateu 1,2 bilhão em vendas. A gente vê também o Ryan's World expandindo sua marca de brinquedos e roupas, a Rosanna Pensinel com seus livros de culinária e utensílios. É um movimento de verticalização que mostra a força desses criadores como marcas em si, não apenas como provedores de conteúdo. Exatamente. Eles estão construindo ativos que são menos dependentes das regras e algoritmos de uma única plataforma. E é interessante ver como alguns deles estão se aventurando até no setor financeiro e de cripto, como é o caso do Logan Paul com a Better e o Jake Paul com a Until Fund, que já investiu em startups como OpenAI. É a consolidação do criador de conteúdo como um player de negócios completo. Falando em IA e como ela está mudando a forma como interagimos com o mundo e até como nos representamos, tem um aplicativo novo que chama a atenção, o Endless Summer. É um aplicativo de IA que cria fotos suas em férias de verão ou até em temas de Halloween, por você. Essa é uma daquelas coisas que parecem meio distópicas, mas ao mesmo tempo fazem um certo sentido no contexto da cultura de hustle e do burnout. O Lohan Del Rey, designer de produtos da Meta, criou esse app para quando o burnout atinge e você precisa manifestar a vida tranquila que você merece. É basicamente uma cabine de fotos de IA. Ele usa o modelo Nano Banana do Gemini para gerar dessas imagens. E ele fala que a ideia é evocar essa sensação de verão, de férias, quando a gente não consegue tirar um tempo para isso. As fotos têm uma estética de filme vintage, que dá um toque nostálgico. Mas tem um detalhe, não é ilimitado, tem um paywall depois de algumas imagens, o que faz sentido, já que o modelo de IA tem um custo. E eles têm até um modo de serviço de quarto, que te entrega fotos novas todo dia. É uma aplicação curiosa da IA, né? A gente vê ela sendo usada para criar conteúdo, para otimizar processos e agora para te dar uma versão fictícia das suas férias ideais. É interessante pensar em como a tecnologia está começando a oferecer não só ferramentas, mas experiências que antes eram inacessíveis.
E a estética retrô é um toque de mestre, dialogando com a tendência de um consumo de foto menos perfeito e mais autêntico, ironicamente criado por IA. Com certeza. E agora, uma notícia que gerou bastante repercussão e que mostra como o mundo corporativo e político podem se misturar de formas controversas. O CEO da Salesforce, o Mark Benioff, teve que pedir desculpas por ter sugerido que a Guarda Nacional fosse necessária em São Francisco. Pois é, essa foi uma polêmica grande. O Benioff deu uma entrevista falando que apoiava a ideia do Trump de enviar a Guarda Nacional para cidades como São Francisco, dizendo que era necessário para a segurança da conferência Dreamforce. Mas ele rapidamente voltou atrás, dizendo que foi um excesso de cautela e pedindo desculpas. Aparentemente, ele até deu umas falas pró-Trump que deixaram sua assessora de imprensa chocada.